amigos, a paz do Senhor, pastor Aparecido chegando por aqui com mais uma escola bíblica dominical para todos nós. Sempre é um encontro especial nosso aqui para poder falarmos da palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical hoje, ela está nesse trimestre estudando sobre os princípios divinos em tempos de crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A nossa lição bíblica, que fora feita uma tiragem de maneira especial pela CPAD, Casa Publicadoras da Assembleia de Deus, para este momento em que nós estamos passando, um momento bastante especial, e pelo fato de não podermos estar reunindo nos templos com a nossa escola bíblica normal, então os publicadores acharam por bem a edição desta revista para que pudéssemos estar dando aos nossos irmãos que sempre nos acompanham. Vamos então orar ao Senhor, pedir a sua bênção e a sua graça para dar início a mais uma escola bíblica dominical. Oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, nesta manhã, por estarmos na Tua presença e nesta feita, Senhor, com o propósito de estar estudando a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos ensina por excelência, que nos ilumina, possa estar, Senhor, nos auxiliando neste momento, quando começamos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Abençoe a cada aluno, olhando com um olhar de amor, bondade e misericórdia e estendendo as Tuas mãos para nos abençoar. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós estaremos na nossa lição de número 5 da nossa revista, 2 de agosto de 2020. O assunto da nossa lição, o tema da nossa lição é Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áudio, ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículos 10 e 18. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E, na verdade, Jesus entregou à igreja uma tarefa ampla, universal. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esta tarefa, dentro da vontade de Deus, a igreja se torna imbatível para fazer. Quantos nos levantaram tentando fazer a igreja calar, porém ela está aí, levando a palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 10, que nos diz: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6 disse:
E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois este se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Louvado seja o Senhor. Estes são os textos bíblicos para a fundamentação de nossa lição hoje, que trata sobre o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição passada nós tivemos aprendendo que a construção do templo teve oposição. E devido à oposição que houve, a construção ficou parada em torno de 15 a 18 anos, porque os judeus não resistiram, não foram resistentes contra a oposição, aceitaram passivamente. Mas, no final, em 18 anos passados, houve o recomeço com Zorobabel. O nome Zorobabel significa nascido na Babilônia. E este homem era o governante ali em Jerusalém e nas terras de Judá, na época da reconstrução do templo. Josué era o sumo sacerdote. E os 2 profetas que foram usados por Deus, Zacarias e Ageu. Esses 4 personagens, juntamente com o povo, fizeram a reconstrução do templo acontecerem nos dias de Zorobabel. Nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Antes de a gente entrar na mera questão, os profetas Ageu e Zacarias são profetas pós-exílicos. Existem os profetas que foram antes do exílio, que é o caso de Isaías, por um exemplo. Depois nós temos o profeta no período do exílio, que são os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos os profetas que foram os profetas pós-exílicos, que são eles, Ageu e Zacarias. Nós vamos estar, então, hoje focalizando de uma forma mais apreciada os profetas Ageu e Zacarias. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Provavelmente eles vieram da Babilônia. Estavam na Babilônia e lá receberam uma ordem divina para poder irem para as terras de Israel, para Judá e para Jerusalém, porque ali havia uma necessidade de que eles viessem trazer uma profecia, trazer a palavra de Deus para os líderes da nação, para a reconstrução do templo. Nós vamos ver no decorrer da lição a importância do ministério profético. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Vejamos alguma coisa interessante aqui. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio
sob forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Então Zorobabel, o líder político, o governador da terra judaica, da cidade de Jerusalém, ele, devido à grande oposição que sofreu por parte dos samaritanos e daqueles outros que faziam parte, os moabitas, os amonitas, ele se sentiu enfraquecido, sem força, sem potência para dar prosseguimento no projeto da reconstrução do templo. E parou, frouxou-se as mãos. E agora então, faltando esta força, tanto espiritual como política, como econômica, este homem se sente inerte diante da situação. E naquele momento, Deus então levanta tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias para lhe trazer uma palavra de ânimo. E então, esta palavra que Zacarias traz a Zorobabel, ela veio em forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Esta era a mensagem profética através de uma visão. Então estava o castiçal, você já deve ter visto um castiçal, né? Aquele em cima de um pedestal com 7 tubos, e aquele castiçal na visão estava ligado a um vaso de azeite. E deste vaso de azeite havia 2 galhos de oliveira. Para que o castiçal pudesse manter aceso, precisava do azeite. E para que houvesse azeite, se faria necessária as oliveiras. Então a oliveira precisava produzir azeite, e o azeite sendo jogado para dentro do castiçal, então depois era aceso as lâmpadas para iluminar. Aí então estaria a obra de Deus de uma forma completa. Era uma visão que Deus estava dando a Zacarias concernente a Zorobabel, que Zorobabel era o provedor do azeite para que o castiçal estivesse iluminando. Em outras palavras, Zorobabel era o responsável para dar início à reconstrução do templo para que a obra de Deus fosse finalizada. Entendeu a importância de Zorobabel, mas a importância também do profeta Zacarias? Esta era a mensagem de Deus para Zorobabel. E o recado de Deus para Zorobabel: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel tinha trabalhado até então através da sua própria força física. Mas agora, devido à oposição que havia sofrido dos samaritanos, dos moabitas e dos amonitas, a sua força se debilitou. E não tendo forças para reanudar o trabalho da construção, ele afrouxa as mãos. E Deus está dizendo: olha, Zorobabel, você não conseguiu prosseguir porque você estava fazendo tudo na sua força, mas não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Isso fica bastante claro para todos aqueles que tentam empreender alguma obra para Deus, que se você vai fazer aquilo nas suas forças, a sua força é limitada e chega um momento que você não consegue resistir à oposição contra aquilo que você está fazendo, porque todas as vezes que você intentar fazer alguma coisa para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, haverá oposição. E se você está fazendo na sua força, a sua força não será maior do que a força da oposição. E por ser opositores mais fortes, a tendência é que você venha a fracassar. É o que Deus está dizendo a Zorobabel. Zorobabel, você parou porque você estava fazendo na sua força, mas não é por força e nem por violência. Como que esteja dizendo, não é pela força do homem e nem pela violência da guerra, mas é pelo meu espírito. Então, meu querido irmão, para você e para mim,
Fica o conselho de Deus. Todas as vezes que vamos fazer algo para Deus, em primeiro lugar, vamos pedir a força de Deus. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Vamos pedir para que o Espírito Santo esteja envolvido naquilo que estamos fazendo para Deus, porque pode ser que a oposição venha a aparecer, porém nós teremos condições de seguir adiante, porque não será no nosso braço de carne, não será na força motriz, mas será na força de Deus. E na força de Deus, o braço de Deus é mais poderoso do que o braço de carne. Vamos fazer para Deus, na força do Espírito de Deus, e vamos construir o reino de Deus na terra para a glória do nome do Senhor. Era a recomendação de Deus, era a visão de Deus para o Zorobabel, o governador das terras da Judéia. E esta palavra, as dificuldades que apareceriam, e eles ali, essas dificuldades são posta em profecia como os montes, montes elevados. Então os montes, diante de um monte nós vemos a nossa pequenez, diante do monte nós vemos a nossa incapacidade, diante dos montes a gente vê o quanto a nossa força é mínima. Você já parou ao pé de uma montanha e começou a observar a sua grandeza? Então, como disse Davi, elevo os meus olhos para os montes, da onde me virão socorro. O que estava acontecendo com Zorobabel era que ele estava olhando para os montes de dificuldades, para os montes dos opositores, e por isso a sua força debilitou. E o profeta está dizendo, estes montes não serão nada diante de Zorobabel. Deus estava dizendo, eu cuidarei da oposição. Eu cuidarei dos montes. Você cuida de fazer aquilo que eu coloquei no seu coração para fazer, na minha força, e eu cuido de aplanar os montes, eu cuido em fazer caminhos, eu cuido em mudar a situação. Quando você fizer isso, quando eu fizer desta forma, então teremos êxito naquilo que empreendermos para Deus. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção do templo, no versículo de número 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Era garantia. Zorobabel, você começou. Zorobabel, você vai terminar. A oposição dizia, Zorobabel, você começou, mas nós não vamos deixar você terminar. Zorobabel, você vai parar. Zorobabel, a sua força vai terminar. A sua forma de fazer acabará. Nós vamos frear essa construção. Nós vamos frear este progresso. Nós vamos frear esta situação em que você está aí lutando para fazer. Porém, Deus está dizendo, Zorobabel, você fundou, você começou e você vai terminar. Quando estamos com Deus, temos a oportunidade de começar e temos a oportunidade também, a garantia da parte de Deus, que vamos terminar, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive de nossas vidas. A Josué também houve uma mensagem. A Josué, Deus usou Zacarias, o profeta Zacarias, para trazer a mensagem a Zorobabel, e usou Zacarias também para trazer uma mensagem a Josué. O nome Josué significa Jeová é Salvador. É uma analogia ao nome Jesus. O sacerdote, ou o sumo sacerdote na época, era Josué. Não se esqueça que o sacerdócio fora dado à linhagem de Arão. Então tinha que nascer da família de Arão para ser sumo sacerdote. E na época da volta do exílio e da reconstrução do templo, quem estava como sumo sacerdote era um senhor por nome de Josué. E Zacarias também traz uma mensagem profética para o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, Zorobabel, líder político, Josué, líder espiritual. Recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos.
A mensagem de Deus para ele foi perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então, para Josué, o sumo sacerdote, não se sabe como ele chegou a cometer certos pecados ao ponto de estar desqualificado para levar o povo a uma vida espiritual. Pode ser a oposição, pode ser alguma coisa que tenha feito para garantir, quem sabe, a sua posição como sumo sacerdote. Fato é que, na visão, ele está com as suas vestimentas manchadas e Satanás está à mão direita fazendo acusação contra ele. Mas Deus então manda que ele retire aqueles vestidos manchados, ele coloque vestidos limpos e também uma mitra limpa, nova na sua cabeça, dando a ele perdão e restauração, restauração espiritual e restauração posicional. Faria uma diferença grandíssima, porque aquele homem tinha a responsabilidade de liderar o povo espiritualmente, levando o povo a apresentar os seus sacrifícios, as suas ofertas e a estar mais próximo de Deus. Era o papel do sumo sacerdote. O povo também recebeu uma mensagem de Deus. Para o povo, Deus usou o profeta Ageu. Para Zorobabel e Josué foram o profeta Zacarias. Para o povo, Deus usou o profeta Ageu. Mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Devido ao fato da oposição e da paralisação da construção do templo, o povo também se desinteressou. E eles deixaram a construção parada e foram cuidar de suas casas, foram cuidar de suas vinhas, de suas fazendas, dos negócios pessoais. Ora, meu querido irmão, Jesus nos recomendou a mim e a você, em Mateus capítulo de número 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, no nosso coração, deve estar Deus e o seu projeto. Nós não podemos relegar as coisas de Deus num segundo plano. Se somos povo de Deus, devemos estar preocupados com aquilo que gere ou rege o reino de Deus. Lembra que Jesus, com 12 anos, estava no templo e a sua mãe chegou e disse: filho, por que você nos fez isso? E a resposta dele disse: mulher, por que me procuraste? Não sabia você que nas coisas do meu pai, nos negócios do meu pai, eu deveria estar? Assim é o povo de Deus. Nós estamos aqui na terra para desenvolver o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, para se envolver nos negócios de Deus. Já naqueles dias, o negócio de Deus era a edificação do templo. Porém, o povo havia afrouxado as mãos, havia abandonado esta primazia e haviam entrado em se preocupar somente com as coisas pessoais. Eu quero que você e eu façamos uma reflexão ao nosso coração. Estamos nós envolvidos com as coisas de Deus ou estamos envolvidos com as coisas pessoais? Deus usou o profeta Ageu para despertar também o povo, porque eles tinham deixado de estar na frente para a construção da casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. O que é que faz com que o nome de Deus seja glorificado através do povo de Deus? As obras que o povo de Deus realiza em nome de Deus e para Deus. É isso que faz com que o nome de Deus seja glorificado. Então, uma mensagem do profeta Ageu para o povo que estava preocupado somente com uma prosperidade material, pessoal, egoísta, era esta: olha, suba ao monte, traga madeira, edifica a minha casa e eu serei glorificado.
Você quer glorificar o nome de Deus? Você quer que o nome de Deus seja glorificado na terra? Faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Faça algo em prol daqueles que precisam ouvir a palavra. Eu muitas vezes estou dizendo aos irmãos, nos ajude compartilhando a live, porque da mesma forma como você distribui um folheto quando assim o faz, quando assim o fazia, é a live. A live é a forma de você chegar ao coração de uma pessoa através de uma mensagem. Então você pode promover a glória de Deus na terra através das obras realizadas em favor do reino de Deus, para Deus, com Deus, e você verá a mão de Deus grandemente tocando a sua vida e a vida dos outros. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também fora renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram e eles perguntaram que haviam dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Quando reanudou a reedificação, os inimigos voltaram. 15 anos após, lá vem eles novamente. Olha, quem deu ordem para vocês começarem a reedificar essa casa? E então os líderes disseram, olha, quem nos deu ordem foi o grande rei Ciro. E mandaram buscar, na época era Dário, o imperador da Síria, mandaram buscar se realmente havia um edito de Ciro para que construísse aquela casa. E encontraram o edito. E a ordem do rei Dario foi, vocês fujam daí. A ordem do rei Dario para os opositores foi, não intrometas neste negócio. Deixe os judeus terminarem de construir a casa de adoração ao Deus dos céus, assim como o rei Ciro havia ordenado ao princípio. Entendeu, meus irmãos? Quando realmente estamos dispostos a fazer com que o nome de Deus seja glorificado na terra, nós encontraremos apoio da parte de Deus. Deus enviará profetas para nos encorajar e Deus também enviará socorro de pessoas que têm autoridades para nos dar direção e frear, muitas vezes, uma oposição que seja maior do que a nossa própria força. É o que Deus estava dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Louvado seja o Senhor. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação, prosperando pelas profecias do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14, e disse o versículo 15, e acabou-se esta casa. Que grande bênção! Eles concluíram a casa. No dia da inauguração foi uma festa muito grande, muito grande. Na verdade, havia judeus que haviam presenciado a construção do templo antigo, feito por Salomão, com toda aquela magnificência e glória, e agora esta outra construção feita por Zorobabel e o povo, não era uma casa esplendorosa, mas era um templo para adorar a Deus. E na hora da inauguração havia um grupo que estava chorando por lembrar-se daquela casa que Salomão tinha edificado e por ver essa casa agora tão simples. Mas havia outro grupo que estava também chorando de alegria por ter concluído a obra. E aí o profeta Ageu disse, a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a primeira. O porquê que Ageu estava dando essa profecia? Porque o próprio Jesus visitou esta casa nos dias em que esteve na terra. Ele foi ao templo quando menino, quando criança, quando menino,
quando adulto, ele sempre estava no templo. Então era o Deus da casa vindo fisicamente à casa, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos, esses profetas impulsionaram e eles conseguiram chegar ao final da construção. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Ministério profético. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da construção do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Deus, ele usa profetas, pessoas com ministério profético. No Antigo Testamento, nós podemos encontrar isso. E temos dois exemplos. Moisés foi um profeta de Deus para uma missão específica, que era tirar o povo de Israel que estava no Egito. E Deus usou Moisés como um profeta, fazendo aqueles milagres sobrenaturais, também pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho, tirando água de pedra, trazendo as cordonizes e assim por diante, o maná e tantos outros milagres que não estão inseridos no livro sagrado, mas que Deus usou Moisés como profeta para isso. E Deus também, nos dias de Acabe, Deus usou Elias, o profeta Elias, para profetizar uma seca, depois para profetizar uma abundante chuva, para fazer descer fogo dos céus por 3 ocasiões. Uma delas foi no Monte Carmelo, 2 vezes contra dois capitães e também o seu agrupamento de soldados. Era Deus usando estes profetas. Então, no Antigo Testamento, nós temos 2 manifestações exemplares para nós hoje, do uso sobrenatural que Deus fez de manifestação através do ministério profético. Moisés e Elias. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da 2ª geração: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, a profecia, no Antigo Testamento, nós temos o movimento profético, né? Alguns até dizem que a escola de profeta fora fundada por Samuel, depois passou para Elias, passou para Eliseu e assim por diante. Esses homens tiveram uma responsabilidade de animar o povo, exortar, edificar e consolar o povo. Esse era o ministério profético. A diferença entre o ministério profético e o ministério sacerdotal é que o sacerdote apresenta o homem a Deus e o profeta apresenta o projeto de Deus ao homem. É assim que se funciona na questão dos ministérios. Deus, através da sua palavra, ele usou profetas para poder exortar, edificar e consolar o povo de Deus no Antigo Testamento. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Agora vamos analisar esse ministério. E é muito importante que você que está aí nos acompanhando, pare para observar com muita clareza, porque ultimamente a gente tem visto umas coisas que não tem nada a ver com profetas. E nós vamos para a Bíblia.
Porque o parâmetro para ministério, dons de profecia e profecia é a Bíblia Sagrada. O código de julgamento das profecias é este livro. Eu quero deixar claro a você que Deus jamais trará uma profecia que esteja contrária à sua palavra. Todas as profecias, elas precisam ser julgadas à luz da palavra. Se não há uma profecia, se há uma profecia e ela é contrária à palavra de Deus, ela não é uma profecia de Deus. A fonte da profecia são três. Três fontes em que pode haver uma profecia. A primeira fonte é a fonte de Deus. E ela encontra respaldo, fundamentação na própria palavra de Deus. Deus não vai contradizer a sua palavra. Deus não vai usar ninguém com profecia contraditória à sua palavra. A Bíblia Sagrada é o parâmetro do julgamento das profecias. É por isso que Paulo disse, um profetiza e os outros julguem a profecia. Segunda fonte, pode ser a vontade humana. Profecia do meu entendimento. Eu estou profetizando para você, é o meu coração, não é Deus que me mandou eu profetizar. Eu estou profetizando por minha livre e espontânea vontade. Profecia da minha vontade. Ou então uma profecia vinda de Satanás. A profecia da minha vontade, ela muitas vezes é conflitante terminantemente com uma palavra. Terminantemente com uma palavra. Por exemplo, profecias para casamento. Cuidado com profecias para casamento. Cuidado com profecias para casamento. Você deve ter de Deus a iluminação do Espírito Santo. E a terceira fonte da profecia pode ser Satanás. E quando a profecia vem de Satanás, vem com o intuito de te enganar e derrubar você. Por exemplo, se você é uma pessoa casada, e eu quero entrar aqui nesse âmbito, porque eu estou sentindo no meu coração uma tristeza muito grande do que eu tenho visto nas redes sociais ultimamente, de pessoas usando de uma forma leviana e dizendo ser profeta e fazendo coisas que realmente causa tristeza para o meio cristão e evangélico. Por exemplo, pessoas profetizando para alguém dissolver o seu matrimônio para casar com outra pessoa. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Deus não destrói uma família para construir uma nova. Deus não faz isso. E a Bíblia Sagrada disse que o casamento é até que a morte os separe. Então não existe isso, Deus falou comigo para deixar o meu matrimônio e casar com outro. Isso é de Satanás, não pertence a Deus. Deus não faz confusão. Deus é Deus de ordem e de decência. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Se faz necessário um chamamento divino, se faz necessário. Ninguém sai profetizando porque acha bonito. Ninguém solta profecia porque acha bonito. Porque nos dias em que estamos vivendo, o que mais existe são falsos profetas. Para que os senhores tenham uma ideia, dias atrás eu vi uma pessoa com um vaso de azeite na mão e derramava azeite e colocava diante da câmera e dizia: eu vou profetizar agora. Você que vai dar um like nesta transmissão, você que vai deixar um comentário, eu vou profetizar para você. O primeiro que deixar um comentário, eu vou profetizar para você. Meu querido irmão, isso é coisa de menino, isso é meninice. Não existe essas coisas. E lamentavelmente, a maioria das pessoas gostam de ser enganadas e querem viver nesta ilusão fantasiosa. Isso não é profecia de Deus, isso não são profetas. Homem de Deus não anda com esta meninice.
Ah, eu estou aqui vendo, e pega os nomes das pessoas lá no seu Zap Zap, e pega uma foto de uma pessoa, para esta pessoa aqui, Deus está dizendo assim, 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 e depois pega outra pessoa e vai passando sobre cada foto daquele Zap. Meu querido irmão, você, quem sabe você, por um caso de casualidade, você profeta do Zap, você profeta do Facebook, quem sabe você está passando aqui, eu quero te deixar uma palavrinha para você. Tenha vergonha na cara, para com essa mentira e baboseira, não tem nada de Deus isso não é profecia de Deus, Deus não manda com brincadeira, Deus é Deus de verdade, e aqueles que tomam o nome de Deus em vão, hão de se ver com Deus no dia do juízo. Cuidado, meu irmão, não se deixe enganar, vá para a Bíblia Sagrada, maior profecia, homens de Deus que você conhece, que tem uma vida ilibada. Eu fico doente de ver alguns profetas, os camaradas estão no 3º, 4º, 5º casamento e estão profetizando e o povo correndo atrás deles, outros fazendo um monte de coisa. A Bíblia disse, se obedecerem, todas estas bênçãos te seguirão. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Você não precisa de um profeta para dizer a você o que Deus já disse na sua palavra. Você não precisa de um profeta para fazer uma adivinhança na sua vida. Não, você não precisa disso. Você precisa sentar, aprender na escola dominical, aprender com a Bíblia Sagrada, aprender nos cultos de ensino, sentar e parar para estudar a palavra de Deus e deixar de ser enganado. Deixar de ser enganado. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que estes consultassem o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que, por causa de suas abominações, eles não receberiam a resposta. Então o povo procurava o profeta para saber o que é que eles deveriam fazer. Agora, devido às grandes abominações que já estava revelado que eles deveriam fazer e eles não estavam fazendo, então o profeta Ezequiel disse que Deus havia dito que não iria dar a eles resposta. É um exemplo. Segundo exemplo, em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca de jumentas dos pais de Saul que se havia perdido. Lembra? Saul sai procurando as jumentas. É todo um plano de Deus. Aquelas jumentas não se extraviaram por acaso. O pai de Saul não mandou Saul com o seu servo procurar as jumentas por acaso. Eles não chegaram até a cidade onde estava o profeta Samuel por acaso, nada foi casualidade, sempre há uma mente divina guiando por tudo aquilo. Eles chegaram até lá e foi lá que, procurando eles pelas jumentas, Deus revelou a Samuel: amanhã a esta hora eu te enviarei aquele que será o governador, o rei sobre o meu povo. Eles foram consultar sobre a jumenta. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Ele trazia do coração de Deus a vontade de Deus para o povo. Não se esqueça também que nesta época a revelação, a palavra de Deus estava sendo escrita e todavia não estava concluída. Então, havia-se necessidade, de certa forma, de uma consulta ao profeta para saber qual era a posição de Deus em algumas circunstâncias nacional para a vida do povo judeu. Esta era a tônica do ministério profético no Antigo Testamento. O profeta na dimensão do Novo Testamento.
No Novo Testamento, ainda existe profeta ao molde do Antigo Testamento? Olha, eu posso lhe afirmar que há o ministério profético, sim. Mas ao molde do Antigo Testamento, eu já não tenho tanta segurança para te afirmar. Porque no Antigo Testamento estava se escrevendo e concluindo a revelação de Deus. Mas no Novo Testamento aparecem profetas. A Bíblia fala de profetas no Novo Testamento, o ministério profético. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está lá, capítulo 4, versículo 11 de Efésios, você pode ler. Agora, existe uma grande diferença entre o ministério profético e o dom de profecias. O ministério profético é alguém que é revestido pelo Espírito Santo para o exercício deste ministério, trazer a vontade de Deus aos corações. Ter alguém, o dom de profecia não significa que seja profeta. Uma coisa é o dom e outra coisa é o ministério profético. Ministério é um chamado para que você possa viver aquele chamado. O dom de profecia é para um momento esporádico dentro do corpo de Cristo. Edificação, exortação e consolação. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual do espírito profético. Lemos em Atos, capítulo de número 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos, capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma diferença importante: o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhes respostas de Deus. Mas a Bíblia diz: a destes então a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus disse: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Cuidado com esses profetas do telefone, cuidado com o profeta do celular. Se você saiu consultando um profeta, se você sabe que alguém vive nesta prática aí de profetizar e você ligou para ele, é lógico que ele vai trazer alguma palavra. Eu já vi pessoas sendo destruídas por causa de uma profecia falsa. Eu já vi famílias serem destruídas por causa de uma profecia falsa. Eu já vi ministérios se acabarem por causa de uma profecia falsa. Cuidado com a falsidade. Muitas vezes é difícil discernir aonde está o falso e o verdadeiro. E você, como cristão, deve ter bem em mente que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Cuidado, meu querido irmão, cuidado, olha com muito carinho, considera as coisas, faça uma análise delas e não se deixe levar por qualquer profecia que pode acabar com você. A profecia segura, que jamais falhará, está na palavra de Deus. Leia ela, conheça ela, pratique ela, viva ela, e você será grandemente abençoado cada dia.
Então, o profeta do Novo Testamento. E essas pessoas, pastor, que de repente a gente está num culto e ela profetiza. Bom, meu querido, esse é o dom da profecia. Esta pessoa, naquele momento, ela recebeu do Espírito Santo uma mensagem para soltar em forma de profecia. E ela vai falar aquela palavra que ela recebeu de Deus, do Espírito Santo, e ela vai falar. Agora, profecia como esta: eis que cedo venho. Deus não vai usar esse tipo de profecia porque já está na Bíblia. Profecia: eis que estou contigo. Eis que te abençoarei. Tudo isso está na Bíblia. Muitas vezes a pessoa, ela está simplesmente muito emotiva e sentiu o desejo de dizer isso e disse. Cuidado. A profecia, ela vem para exortar, consolar e edificar. Ela está neste âmbito. E Paulo disse: um profetiza e os demais julguem a profecia. Se o profeta terminou de falar, todos os que ouviram a profecia devem fazer um juízo, subordinar o que ele falou à palavra de Deus. E se o profeta já achar ruim que você está subordinando a profecia dele à palavra de Deus, é porque aquela profecia não é de Deus. Porque o que é de Deus pode ser examinado e que sai do outro lado cristalinamente como verdade. Uma recomendação aqui para muita gente: quando alguém for profetizar para você, não comece a chorar, não. Eu tenho notado no mundo cristão, no mundo pentecostal, que alguém que vai profetizar chega próximo de uma pessoa e vai começar a falar, aquela pessoa já começa a chorar. Não, você tem que se manter firme, ouvir aquela profecia, ouvir aquela profecia. Analisar, porque Deus te deu entendimento, analisa o que você está ouvindo. E depois que o profeta terminou de profetizar, se realmente foi uma profecia que veio de Deus, então deixe as suas emoções aflorarem. Mas até então mantenha-se em cabal juízo. Não é possível você ouvir o que Deus está te falando se você começa a chorar, a extravasar os seus sentimentos. Para que você tenha uma ideia, em uma certa igreja, uma certa ocasião, um profeta chegou para mim e disse: meu servo, faz 4 meses que eu estive aqui. Eu falei: poxa vida, Deus, eu estou tendo culto aqui, todos os dias de culto. Então quer dizer que nesses dias o senhor não veio? O senhor só veio aqui depois de 4 meses? Como é que eu posso acreditar que uma coisa dessa é de Deus? Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. E todos os cultos que eu, como pastor, estou realizando no nome de Deus, para a glorificação do nome de Jesus. E vem um profeta dizer para mim que esteve aqui há 4 meses, e depois de 4 meses ele veio voltar. Eu disse: meu filho, cala e deixa de baboseira, porque Deus não é Deus de brincadeira. Então eu já quero deixar meio claro para você, que quem sabe está com vontade de profetizar para mim, olha lá o que você vai vir profetizar. Olha lá o que você vai vir dizer. Não vai pensar você que eu não acredito em profecia. Eu acredito muito em profecia, mas em profecias de Deus. Não venha com profetada, porque profetada leve para outros ouvidos e não para os meus. Portanto, meu querido irmão, espero que assim como Zacarias e Ageu, usado por Deus, entusiasmou e incentivou o povo para a reconstrução do templo, deu força para Zorobabel, deu força para Josué e deu força para o povo, assim a palavra de Deus é aquela que dá força para que o povo de Deus possa realmente fazer a obra de Deus. O que é mais importante? O que é mais importante? Deus ou o profeta? O profeta é apenas um canal. Quem é importante em toda essa nossa lição desta manhã? Eu que estou transmitindo ou a vontade de Deus que está inclusa dentro da palavra? Claro, meu querido irmão, que sempre o importante é Deus. Somos apenas um canal. É como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Não tente fazer sucesso com profecias em cima de Deus.
Deus é Deus. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e da forma como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós estaremos orando neste momento, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça e pedindo que o Senhor Deus possa estar abençoando grandemente as nossas vidas. Logo mais, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de celebração. É aquele culto da família assembleiana que vem todos e reunidos nós cantamos louvores, nós adoramos a Deus e também nós temos uma palavra direcionada do coração de Deus para todos. Esta noite, se o Senhor assim permitir e não houver uma mudança, nós estaremos trazendo uma palavra sobre promessas em tempos de Covid-19. Promessas de Deus em tempos de Covid-19. Essa será a nossa mensagem nesta noite. Se você vier, será um prazer recebê-lo, abraçá-lo e dizer a você que Deus, ainda em tempos de crises como essa, Ele tem promessas vivas para todos nós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, peço a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida de todos eles. E o Teu Espírito Santo que dá entendimento, conhecimento, o Senhor possa direcioná-los, Pai. O Senhor possa realmente usar a Tua palavra para moldar a nossa vida espiritual e o nosso caráter cristão. Abençoa os Teus filhos, a todos aqueles que estão empreendendo algo para o Teu reino e o Teu nome seja glorificado. Olha para aqueles que estão enfermos e os cure, aqueles que precisam de uma resposta da Tua parte. Entra agora com providência e dá a Tua bênção, a Tua graça, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre na tua e na minha vida hoje.